e seja bem-vindo de volta ao Cantinho do Ti. Bom, depois de assistir a adaptação cinematográfica, depois de assistir a adaptação aos palcos, que infelizmente ainda não foi pessoalmente, chegou um momento que eu estava esperando muito, porque essa história eu tenho um carinho muito grande. Enfim, vamos voltar um pouquinho? Hoje na nossa conversa nós vamos falar sobre Gaston Leroux e o Fantasma da Ópera. Gente, esse livro aqui, nossa, ele deu origem a um dos musicais mais conhecidos, acho que no mundo inteiro. Eu sou uma pessoa apaixonada por musicais. Nossa, a história, ela é incrível, eu amo muito, eu tenho um carinho muito grande. E o Fantasma da Ópera, o autor ele vai nos levar ao Palais de Garnier, a Ópera de Paris. Nesse ambiente, a gente vai viver uma experiência muito bacana, porque a gente vai vai conviver com os personagens nos bastidores da Ópera de Paris. E para quem gosta dessa temática, para quem gosta dessa vivência do teatro, é um prato cheio. Não vou mentir, eu adorei ler O Fantasma da Ópera. Realmente era um livro que eu estava muito ansioso para ler, porque eu já tinha assistido já tinha consumido essa história de outras formas, mas eu queria ler o livro e saber como é que era toda essa história. Em O Fantasma da Ópera, o autor vai nos levar ao Palais de Garnier, a Ópera de Paris. Nessa história a gente vai acompanhar a transição da administração da Ópera de Paris, com algumas regras, algumas orientações que eles vão achar meio estranho, meio confuso de início, principalmente algumas exigências feitas por um tal Fantasma da Ópera. Uma coisa que é muito interessante nesse livro, que o autor ele escreveu de uma forma jornalística. Ele narra as coisas, contando os fatos e tudo mais, de uma forma como se ele quisesse fazer com que a gente tirasse as nossas próprias conclusões, se existia ou não o Fantasma da Ópera. Enfim, você vai concluir se ele existiu ou não no final do livro. Eu não vou contar. O autor ele tem essa narrativa mais jornalística, então ele vai apontando fatos e coisas que aconteceram na época para, enfim, levar a gente a essa dedução, levar a gente a esse raciocínio para será que existiu de fato o Fantasma da Ópera? Enfim, quando a nova administração ela tem essas orientações de tipo o box 5 tem que estar sempre vazio para o fantasma fazer o uso dele, ele tem que receber o seu salário mensalmente. Eles acham essa história tipo, muito estranha, então eles nem levam isso muito a sério de início. Em meio a toda essa transição da nova administração, enfim, eles conhecendo todo como é que funciona a Ópera de Paris, nós também vamos ser apresentados aos personagens principais da história. A gente vai conhecer a Christine Daae, que ela é uma cantora, e em uma apresentação dela, ela se entrega tanto na sua apresentação que ela chama a atenção de todos, mas principalmente de duas pessoas, que seriam os nossos outros personagens principais da história. Que seria um deles, o Ro. O Ro nada mais é que a paixão de infância da Christine. Eles cresceram juntos, tiveram uma infância juntos, o Ro convivendo com a Christine e o pai dela. E, enfim, devido às circunstâncias da vida, eles acabaram se distanciando e se reencontraram no palco da Ópera de Paris. Também, nessa apresentação da Christine, ela chama muita atenção do Fantasma da Ópera. A partir daí, a história ela vai crescendo e se desenvolvendo. A gente embarca numa aventura imensa pelos bastidores da Ópera de Paris, que eu acho isso incrível. Como ele é uma história um tanto antiga, ele usa termos mais técnicos e da época também, principalmente na questão de bastidores do teatro e tudo mais. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nessa edição é que ele tem diversas notas de rodapé, o que me ajudaram bastante também no decorrer da leitura. Algumas nem tanto, porque são mais curiosidades e tudo mais. E por se passar num teatro, eles fazem muitas referências a outras peças e tudo mais. Tem essas curiosidades também nas notas de rodapé, caso a gente queira buscar um pouco mais saber de qual ópera ou qual peça a pessoa está se referindo.
Essa história ela vai se construindo, parece em alguns momentos que é como se fosse um triângulo amoroso entre a Christine, o Ro e o fantasma. A Christine, ela tem um relacionamento íntimo com o Ro, mas ela também tem um relacionamento com o fantasma, só que são relacionamentos distintos, só que ambos eles têm um relacionamento de extremo amor pela Christine. A Christine pelo Ro, toda aquela questão do amor, da infância e tudo mais. Só que a Christine com o fantasma, por que eles têm um relacionamento muito intenso? Porque quando a Christine era criança, o pai dela contava uma história sobre que em um dado momento da vida dela, o anjo da música viria até ela para ensinar ela, para orientar ela a como ser uma artista, a como ser uma cantora e tudo mais. Então ela tem essa visão do fantasma como se fosse o anjo da música, The Angel of Music, porque ela tem essa lembrança do pai dela. Então ela acha que de alguma forma o fantasma tem uma conexão com o pai dela, alguma coisa do gênero. E o fantasma vê dessa situação uma vantagem de se aproximar mais dela e tudo mais, de realmente ensinar ela. Ele faz também algumas exigências a favor da Christine, que de determinadas peças, determinadas coisas, ela é a principal e não a Carlota, porque a Carlota, ela tem uma visão... A personalidade dela, digamos que não é tão pura quanto a personalidade da Christine. A Christine realmente, quando canta, ela encanta a todos ao redor dela, e isso é inegável, porque na primeira apresentação dela foi realmente memorável isso. E, enfim, gente, essa história é tão incrível, porque em diversos momentos ela tem essa linha um pouco mais puxando pro romance, só que em diversos momentos ela vai para um pouco mais de aventura, talvez, puxando às vezes um pouquinho pro terror, um pouquinho pro suspense, quando vai para essa questão mais do fantasma, porque às vezes até parece um pouco sobrenatural, digamos assim, mas não. Mas, enfim, a história ela tem uma narrativa que passeia pelos gêneros de uma forma incrível. E olha, quando eu lembro que eu terminei de ler o livro, era de madrugada. E realmente eu fiquei apaixonado cada vez mais por essa história. Fantasma da Ópera era uma leitura que eu queria ter já fazia um tempo. Só que eu não encontrava uma edição que me agradasse. Sim, eu tenho esse leve defeito. Todas as edições que eu encontrava ou eram de brochura ou eram edições de bolso. Pra mim, o Fantasma da Ópera ele tem um peso emocional, digamos assim, porque vem de um musical que eu gosto muito, assim como Os Miseráveis, enfim. E eu não queria que a edição que eu tivesse, pelo menos a primeira, talvez eu queira outras, mas enfim, eu não queria que a primeira edição que eu tivesse fosse uma edição que eu não gostasse. Quando eu encontrei essa edição numa loja, nossa, eu me apaixonei, porque ele é livro de capa dura, ele é lindo, a diagramação dele é muito bonita, ele tem alguns detalhes que deixam o livro, trazem todo um charmezinho pro livro, mas, enfim, a história em si vai muito além da capa. Enfim, pra mim foi uma experiência incrível ler O Fantasma da Ópera. Nossa, só aumentou mais ainda o meu amor por ele, e eu espero um dia conseguir assistir esse musical ao vivo, porque, nossa, eu vou chorar tanto. Vocês não têm noção de quanta trilha sonora desse musical é lindo. Deixa eu voltar pra cá. Mas e você? Você já leu O Fantasma da Ópera? Você já conhecia essa história? Eu tentei não dar muito spoiler, apesar de Fantasma da Ópera ser considerado um clássico. Mas, enfim, se você já leu esse livro, conhece esse autor, conversa comigo aqui embaixo nos comentários. Diz o que você achou dessa história, ou se você não leu a história, mas já assistiu ao filme, foi sortudo que já assistiu ao musical pessoalmente, comenta aqui embaixo comigo o que você achou, como é que é a sensação, meu Deus do céu, vamos conversar? Vamos conversar comigo aqui embaixo nos comentários, e aquele esquema de sempre, se você tá gostando do conteúdo, deixa o seu joinha, compartilha com seu amigo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, dá uma conferida nos outros vídeos, eu nunca sei pra onde que eu tenho que apontar, mas enfim, dá uma conferida nos outros vídeos aqui. E, enfim, vamos continuar conversando sobre livros aqui nesse cantinho. Você é muito bem-vindo. E eu preciso de mais café. Até a próxima, gente.